Nós estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista com o Dr. Eduardo Rezende, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em Minas Gerais. Nós falamos no primeiro bloco sobre essa situação da questão da política. Muitas pessoas têm falado que há necessidade de se fazer um modelo novo de política. Como a maçonaria tem enxergado essa possibilidade? Nós tivemos recentemente com o presidente do Tribunal Eleitoral, Dr. Paulo César Dias, e tivemos exatamente discutindo essas questões. O maior problema do brasileiro é que ele sempre viu a política como não uma coisa boa, uma coisa que pudesse engrandecer a comunidade que está. E essa falta de participação é que fez essas oligarquias políticas que não estão compromissadas com o país, estão compromissadas com a sua própria reeleição, com a estrutura que estava aí presente. E a máquina que precisava de estar presente, ela criou essa estrutura que havia, sim, sempre houve corrupção, e o objetivo da corrupção está sendo muito claro, demonstrado aí, é financiar os partidos políticos de forma ilegal, hoje, antigamente não era tão ilegal assim, mas sempre foi assim, os coronéis do café com leite financiavam os políticos, e era aquela oligarquia rural, depois a oligarquia industrial, e hoje nós temos toda essa estrutura continuou. E ela prosperou muito e cresceu muito pela omissão do povo. E agora não, a gente está vendo, há um alento aí de que essas coisas vão mudar. O mundo não comporta mais esse tipo de coisa. Eu não sei qual o modelo novo que virá. Não há esse modelo. A maçonaria na época dos reis, e quando tinha um sistema feudal, ela criou a república, né, com Montesquieu, com D'Alembert, com todo o iluminismo francês, com Jean-Jacques Rousseau, e ela foi responsável por uma série de modificações naquele período. E isso foi decorrência de uma coisa muito simples, a descoberta da imprensa por Gutenberg, que permitiu que o povo tivesse conhecimento a muita coisa que ele não conhecia e que se revoltasse, como culminou com a tomada da Bastilha. E em cima disso criou-se o modelo republicano e democrático liderado pelos Estados Unidos da América. George Washington era maçom, o Capitólio era uma loja maçônica, e criou tudo isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, Zé Bonifácio de Andrade e Silva, e nas Américas, Simão Bolívar, todos maçons. E essa influência que a maçonaria sempre teve nos grandes momentos da história, isso deve acontecer nesse momento no Brasil? Eu não diria da maçonaria, eu diria dos maçons. Há uma diferença muito grande. A maçonaria como instituição, ela não deflagrou nenhum movimento, ela não pareceu... Ela não encabeçou nada desse nada. A maçonaria é como se nós disséssemos, é a universidade que formam as pessoas. As pessoas formadas na maçonaria foram artífices da história ocidental toda, da história do nosso Brasil. Duque de Caxias era maçom, nosso grão-mestre. Barão de Rio Branco era nosso grão-mestre. Gonçalves Ledo era membro nosso, e foi ele que fez a Lei Áurea com a Princesa Isabel. Toda a história do Brasil, Rui Barbosa era maçom. Toda essa história, Dom Pedro I foi nosso primeiro grão-mestre. E foi ali que nós decretamos a independência do Brasil, muito antes do 7 de setembro que você teve notícia. Nós já tínhamos feito a independência dentro das nossas fileiras. Mas isso são as pessoas. Então o que nós entendemos é que a maçonaria é uma sociedade de conhecimento. E ela reúne líderes de uma comunidade. São pessoas que têm uma projeção e uma capilaridade social no meio que elas estão inseridas. Eles articulados podem fazer uma diferença, sim. Nesse momento a gente tem acompanhado algumas ideias de propostas, de projetos de lei para um combate efetivo da corrupção. Como está esse trabalho e como tem sido a participação dos maçons nesse movimento? A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, através do capitão José Eduardo, lançou um projeto de iniciativa popular chamado Corrupção Nunca Mais. A lei de ficha limpa foi toda desenhada e estruturada dentro da maçonaria através de um irmão nosso chamado Marlon Reis, o mesmo que hoje está fazendo, inclusive ele está em Montes Claros hoje fazendo uma palestra. Nós estamos fazendo o projeto de reforma política, começando a esboçar esse projeto.
Então existe dentro do seio da maçonaria muita coisa acontecendo, e acontecendo de uma forma, vamos dizer assim, coerente com o papel da maçonaria na atual conjuntura. Nós temos propostas. Essas propostas vão sendo trabalhadas, e a nossa ideia maior não é a questão de punir a corrupção, porque nós já temos leis suficientes para punir. A corrupção é um crime hediondo. Nós não é melhorar a capacidade do Estado em descobrir, trilhar e quantificar e penalizar a corrupção, porque isso aí ficou muito claro que o Estado tem essa capacidade. Lava Jato é uma prova disso. Então não precisa de... O Brasil, qualquer problema que está, corre para criar uma nova lei, como se lei resolvesse. Na verdade, o que nós estamos precisando de ter é a consciência do eleitor, do cidadão. Este sim, o dia que ela não tiver, pode fazer lei que for, penalizar, acontecer, que não é aí que reside realmente a capacidade de mudança. E seria essa a proposta? Tentar fazer o cidadão acreditar na política como um instrumento para trazer benefícios, ao invés do que acontece hoje, que se olha a política apenas e tão somente com a luta e a briga pelo poder? A política sem a participação cidadã não passa de um jogo de estabelecimento de poder. É grupos em detrimento a grupos querendo se afirmar no poder. E quando se afirmam no poder e conseguem esse poder, eles não têm compromisso nenhum com o povo que elegeu. O PT foi assim, PMDB, o próprio PSDB, a estrutura partidária nossa não tem comprometimento com o povo. Por que não tem? Porque exatamente o cidadão nunca cobrou esse comprometimento. O cidadão que elege um político hoje está querendo um cargo para o filho dele, alguma coisa. Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a primeira carta para o rei, dizendo da fertilidade das terras brasileiras, logo em seguida ele pediu emprego para o genro dele. É assim o espírito brasileiro. E é aquela questão, né, a pessoa, nós temos um governo corrupto, porque de certa forma quem os elege também já está corrompido. Não, eu falaria diferente. Nós somos corruptos, todos nós. E a gente ter vergonha de admitir isso já é um primeiro erro. Nós somos corruptos. O político que está eleito ali nada mais é do que um retrato 3x4 de nós que o elegemos. Se nós não mudarmos essa consciência e ficamos aí escandalizados jogando pedra nele quando somos nós. Então a gente tem que começar a olhar no espelho e entender que nós precisamos de, no dia a dia, exercer uma cidadania e um compromisso para um país acima do compromisso individual. O coletivo tem que falar mais alto que o individual, e não o individual falar mais alto que o coletivo. Essa inversão aí, se acontecer, que eu acredito que hoje, não é que nós mudamos, não. O pensamento do brasileiro, se ele puder levar uma vantagem ali ou aqui, ele vai levar. Acontece que isso ficava escondido. Agora, quando isso fica público e com holofote, e a comunicação em tempo real está mostrando isso, o cara fica constrangido, por exemplo, de jogar um papel na rua. Todo mundo joga. Isso é uma corrupção de Estado, porque você está ali gerando custos que não tinha necessidade. Mas ninguém, por que você joga? Que está ali e joga. Mas a hora que a televisão vai te focar, que fala, olha, esse cara está sujando, você vai pegar e vai botar aquilo no bolso. É o estacionar num lugar proibido, estacionar, furar fila. E outras, pedir emprego para isso ou para aquilo sem concurso, achando que pode dar um jeito, e coisas desse tipo. Hoje, com a comunicação em tempo real, e isso ficando mais claro, mais evidente, eu acho que as pessoas vão começar a ter pelo menos constrangimento desse tipo de comportamento. É porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso são corrupções pequenas, mas é pequeno porque o camarada não pode estar no muito. Na hora que ele ocupar o cargo maior, certamente ele vai ampliar essa... Teve um professor meu em Viçosa uma vez que ele me disse uma coisa. Ele falou assim, olha, se acontecer um acidente com você e te cortar o pulso fora, qual que é a sua primeira reação na hora que você vê o sangue esguichando? Leva a mão, tampa e corre para o hospital, que senão você vai morrer, você vai perder todo o sangue. E existem pequenos micróbios que entram dentro do seu estômago, o H. pylori, e que furam ele todo, que você nunca vê, mas que você sangra todo dia um pequeno. Aquele te mata porque ele não te provoca tanto, ele não é visto como isso. Então o que vai acontecer é isso, a visibilidade da coisa. Então não existe corrupçãozinha pequena, a pequena é a que mata. Isso. Porque nós não nos preocupamos com ela. Mas o somatório de uma pequena é igual a esse micróbio. Ele é um somatório, ele faz
Ele te drena o sangue tanto quanto cortar o pulso. A pessoa vai se habituando àquela prática. Exatamente. Doutor, nós vamos a mais um rápido intervalo. Tempinho do nosso telespectador tomar uma aguinha, um cafezinho, e voltaremos para o terceiro bloco dessa entrevista.